Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Bom, essa semana o Grande BH em Pauta discutindo a acessibilidade, como é a rotina de mulheres tetraplégicas que, contrariando tabus e preconceitos, optaram pela alegria e desafios da maternidade. Quem nos traz um exemplo disso é o repórter Washington Luiz. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Eu ficava pensando muito em como que eu ia ensinar os meus filhos a andar. Quando chega aquele momento dos primeiros passos, como que eu vou fazer isso? Se eu não consigo dar o exemplo, se eu não consigo também segurar. E aí, é muito legal, porque às vezes é a própria criança que te dá a resposta. Eu nunca ia ter essa ideia, mas eles descobriram nessa barra horizontal que eu tenho aqui atrás da cadeira, um apoio ótimo para se segurarem. Assim como muitas mulheres, a jornalista Flávia Sintra, de 39 anos, tem uma agenda com muitas tarefas diárias. Ela se divide entre 2 empregos, é repórter e também dá palestras em empresas, cuida da casa e arruma tempo para encontrar o namorado e ainda faz questão de buscar todos os dias os filhos gêmeos Mariana e Mateus, de 5 anos, na escola. Uma rotina que seria tida como comum se não fosse um acidente de carro em 1991 que a deixou tetraplégica. Quando tinha 18 anos, a então jovem estudante perdeu os movimentos do pescoço para baixo por causa de uma lesão em sua coluna cervical em função de um acidente de carro. Após alguns meses de fisioterapia, no entanto, acabou recuperando o domínio dos braços e hoje, apesar das limitações de locomoção, consegue levar uma vida muito ativa. Essa é uma das histórias de um livro em que ela é uma das autoras e que descreve justamente histórias de mulheres que usam cadeiras de rodas e que superaram os desafios diários. No livro Maria de Rodas, Delícias e Desafios na Maternidade de Mulheres Cadeirantes, Flávia e outras mulheres com mobilidade reduzida contam como superaram tabus e preconceitos para realizar o desejo de ser mãe. Para ela, muitas pessoas acreditam de forma errada que uma mulher tetraplégica não tem condições de gerar e criar uma criança. Foi justamente por isso que nós encaramos o desafio de fazer esse livro, para mostrar que existem possibilidades, existem soluções e a nossa relação com as crianças, com a família, com a sociedade, a gente está encontrando soluções diferentes. O que a gente quer mostrar é que é possível. Uma das grandes reclamações, principalmente para quem usa cadeiras de rodas, é a falta de estrutura das grandes cidades para recebê-los. Em Belo Horizonte existem cerca de 550 mil pessoas que portam algum tipo de deficiência, seja física, mental, visual ou auditiva. De acordo com o último censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 23% da população belo-horizontina tem algum tipo de deficiência física. De Belo Horizonte, Washington Luiz. É a cor, é o suor, é a dose mais forte. Bom, são exemplos de pessoas que superaram seus limites e mostraram que é possível ir em busca dos sonhos. Não é mesmo o Washington Luiz que fechou essa matéria aí, emocionante matéria, superação total, Washington. O Antonélio, acima de tudo, como você disse, exemplo de que é possível seguir, né? Apesar dos desafios, apesar das limitações, eles provam que conseguem fazer coisas que as pessoas que não têm, que não são portadoras de alguma deficiência também fazem. É o caso, por exemplo, da Laura Martins. Ela é redatora e tem um blog chamado A Cadeira Voadora. Ela também conta as experiências de muitas viagens que ela fez pelo Brasil, conta, claro, as dificuldades que encontra em termos de locomoção, em termos de estrutura das grandes cidades, mas, acima de tudo, divide com os leitores a ideia de que é possível. E ela fala conosco agora como surgiu a ideia de fazer o blog e o que ela espera alcançar com isso. A ideia de fazer um blog é que surgiu num determinado momento em que eu vi que eu podia compartilhar essa experiência com outros cadeirantes que têm medo de sair de casa porque acham que os desafios são maiores do que as habilidades que ele tem para superar esses desafios. Na hora que o cadeirante sai, ele acaba mobilizando outras pessoas a enxergarem que as cidades precisam receber modificações para receber essas pessoas de uma forma mais adequada. A ideia é essa.
Em um outro caso, o Alessandro Gomes, de 38 anos, ele paraplégico e cadeirante desde julho de 2006, ele é dono do blog chamado Blog do Cadeirante. E aí ele divide com os leitores as suas experiências de voo, já fez paraglider e relata que as sensações são as mesmas de quando ele não era portador de deficiência. Enfim, eles mostram que é possível a maternidade, o trabalho, continuar com as suas tarefas diárias, mesmo sendo portadores de alguma necessidade, portadores de alguma deficiência. Claro, exige um planejamento, exige uma estrutura, mas todos eles, em todos que nós conversamos, disseram, é possível e é preciso acreditar que é possível continuar a vida mesmo com essas limitações. Muito bem, repórter Washington Luiz participando do Grande BH em Pauta, trazendo esses relatos emocionantes de superação para muita gente. E dando sequência ao nosso Grande BH em Pauta de hoje, apresentamos agora o programa Superar, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Belo Horizonte. Na ponta da linha está o professor Marcelo Mendes, coordenador do programa. Professor, bom dia. Bom dia, Antonelli. Professor, tudo bom? Como é que funciona o programa Superar? Então, o programa Superar é um programa que trabalha com políticas públicas de esporte para pessoas com deficiência. E o programa Superar hoje ele tem 3 núcleos, né? Ele tem um núcleo que é o Centro de Referência Esportiva para Pessoas com Deficiência. Esse centro de referência ele é localizado no Carlos Prates, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ele também atua em duas escolas de ensino especial, a Escola Municipal Frei Leopoldo e a Escola Municipal Venda Nova. Professor, o programa oferece atendimento a essas pessoas de que forma? Então, ele atende pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual e também deficiência múltipla, né? Ele trabalha com modalidades de esporte, né? Dentro das modalidades de esporte, a gente trabalha com a natação, futsal, basquetebol em cadeira de rodas, patinação, judô para pessoas com deficiência, tênis de mesa, bocha paralímpica, rugby em cadeiras de rodas, inclusive rugby é um esporte muito bacana para pessoas com tetraplegia, tá? Goalball que é um esporte para cegos, né, e deficientes visuais, dança para pessoas com deficiência, e a gente tem um projeto chamado Esporte para Todos, né, no Clube Barroca Tênis Clube, que a gente trabalha com esgrima em cadeira de rodas, tá? Agora, professor, estamos falando aqui de limites, né, a serem superados, não só os limites sociais, mas também os individuais. É claro, a paixão pelo esporte, essa paixão permite aí uma superação de limites, né? De que forma vocês trabalham psicologicamente com essas pessoas? Então, assim, a pessoa, né, ela entra pelo programa por adesão própria ou por convite. Quando ela chega no programa, a primeira coisa que a gente avalia é a questão das potencialidades da pessoa, né? A gente não vê a questão da deficiência, né? A deficiência, mas vê principalmente o que é de potencialidades que ela tem para desenvolver. E a gente trabalha em cima dessas possibilidades, né? De atendimento a ela, tá? Professor, e qual a diferença de uma pessoa que tem esse problema, essas limitações, a pessoa com tetraplegia ou paraplegia, ela que começa a praticar uma atividade física, o que muda? A autoestima dessa pessoa melhora muito, professor? Sim, a gente percebe muito, inclusive no momento da qualidade de vida a gente percebe isso, né? A pessoa, o olhar social é diferente para essa pessoa, né? Ela fica o tempo todo mostrando para as pessoas o que ela é capaz de fazer. E ela sempre normalmente está ultrapassando limites, né? Pela prática da atividade física, tá? E quantos alunos são atendidos atualmente pelo programa? Pelo centro de referência esportiva, que vamos dizer, são um centro de referência, a gente atende 590 pessoas, tá? Mas juntamente com Frei Leopoldo e Venda Nova está dando em torno de 800 pessoas atendidas. 800 pessoas atendidas pelo programa Superar. Isso. Bom, e para o ouvinte, professor, que queira de repente participar do programa, ele queria praticar uma atividade física, mas não sabia, não conhecia o projeto. Ele deve procurar onde? Ele deve procurar qual local? Então, próprio centro de referência esportiva, né? Localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2283, no Carlos Prates. A referência é o elevado Castelo Branco,
antes da rua Padre Eustáquio, né? É só nos procurar lá. E tem o nosso telefone, né? Que é o 3277-4546. E aí entrando em contato com a gente. O que a gente pede? É um programa, né, da prefeitura. Então é um programa totalmente gratuito. Sim. O que a gente solicita é um laudo médico comprovando a deficiência. O programa tem uma médica, essa médica faz a avaliação desse aluno, mas a gente precisa do laudo médico comprovando a deficiência. Tá? Muito bem, professor, eu estou vendo aqui que o programa Superar, ele é um dos 5 finalistas do 3º Prêmio Internacional Rompendo Barreiras com o Esporte, que é organizado pela Associação Esporte, Cultura e Desenvolvimento e é patrocinado pelo Conselho Superior de Esportes do governo da Espanha. Isso. Esse prêmio ele acontece desde 2010. Aí esse ano a gente foi convidado para estar enviando o material do programa, né? A gente enviou esse material e recebeu essa boa notícia que a gente está entre os 5 finalistas do prêmio, que parece que o resultado vai sair agora dia 6 de junho, né? 6 de junho amanhã, né? Amanhã sai o resultado. Bom, que então seja uma boa notícia para o programa, né? Eu acho que é uma boa notícia para nós, do Brasil, da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Está mostrando que a gente está no caminho certo enquanto política pública. Muito bem, conhecemos um pouquinho hoje no Grande BH em Pauta conhecemos um pouquinho do programa Superar, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Belo Horizonte. Nós conversamos com o professor Marcelo Mendes, que é coordenador do programa. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo tempo aí gasto com os ouvintes da Band News FM. A gente tem que agradecer, né? Porque eu acho uma oportunidade muito boa que vocês estão dando para os ouvintes, né? De estar conhecendo, porque realmente muitas pessoas não conhecem o programa, né? Tem eventos que a gente realiza, por exemplo, a Corrida Rústica PPD na Avenida Afonso Pena, que acontece há 18 anos, e as pessoas não conhecem. Eu queria parabenizar vocês pela essa oportunidade também. Tá bom? Marcelo, e assim, queremos que amanhã vocês recebam uma boa notícia dessa grande final desse concurso aí, patrocinado pelo governo da Espanha, que seja uma boa notícia para o programa Superar e, claro, como você disse, uma grande notícia para Belo Horizonte, tá bom? Tá joia.